Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um importantíssimo pensador alemão da primeira metade do século XIX. Me refiro a Max Stirner. Na verdade, Max Stirner, como este pensador é conhecido, é um pseudônimo. Significa em alemão testa larga. Ele teria uma testa muito larga. O nome verdadeiro dele é Johann Caspar Schmidt, que nasce no ano de 1806 e vem falecer então com 49 anos de idade, no ano de 1856. Nasce na Baviera e falece em Berlim, ambas as cidades na hoje Alemanha. Ele é proveniente de uma família pobre. Quando ele tinha apenas 6 meses de idade, seu pai veio a falecer, sua mãe contraiu outro casamento, mudou de cidade, mas a família continuou na pobreza e ele próprio, depois como adulto, se manteve na pobreza até o final da sua vida. Durante toda a sua vida teve dificuldades financeiras. Casou-se 2 vezes, mas não há registro dele ter tido filhos. E ele estudou filosofia e também teologia nas universidades de Berlim, Erlangen e Königsberg. Agora, ele não colou grau nessas universidades. Ele não chegou a concluir formalmente seus estudos. É considerado um filósofo pós-hegeliano alemão e a ênfase nas ideias de alienação social e autoconsciência está muito presente na obra do Max Stirner. Ele trabalhou como professor particular, lecionando em escolas para meninas, o que era comum na época. De 1841 até o ano de 1844, ele frequentou um grupo famoso, que é os hegelianos de esquerda, ou os jovens hegelianos, dos quais também participou o Engels, o Marx, tá? E era nos bares de Berlim que esse grupo se reunia para conversar. Entre uma bebidinha e outra, eles iam trocando ideias, e todos ali tinham lido, estudado a obra do filósofo Hegel. Os hegelianos de esquerda apresentavam críticas à obra do Hegel. Já os hegelianos de direita concordavam com as teses principais do Hegel. Em 1844 nós temos um marco decisivo na vida de Max Stirner. É quando ele publica o livro O Único e Sua Propriedade. Esse livro é importantíssimo. Ele há de tornar o Stirner famoso na época, se bem que, mesmo ele estando famoso pela publicação deste livro, que há de merecer do Marx e do Engels várias e várias páginas que eles escreveram criticando o livro, mas mesmo ele se tornando famoso, ele continuou com dificuldades financeiras. E veio a morrer no esquecimento. Agora, no início do século XX, tudo muda. Tá? Ele é resgatado a partir desse livro, que já há uma tradução para o português. Você pode comprar novo aí pela internet. Eu gosto, uma leitura muito simples. Veja, eu tenho aqui um exemplar dele. O Único e Sua Propriedade, 480 páginas. Tá? Eu recomendo a leitura, não é uma leitura difícil. Há ideias filosóficas, mas isso você está acostumado aqui com os nossos debates. No entanto, a linguagem que ele usa para se expressar, escrevendo, é muito fácil, de muito fácil compreensão mesmo. Gente, você está gostando? Se está, deixa um comentário aqui no vídeo sobre o Max Stirner. E se não for inscrito, se inscreva no canal. Mas voltemos. Neste livro e no restante de sua obra, ele faz críticas duras aos hegelianos, tanto aqueles de direita, que apoiavam as principais ideias do Hegel, tanto os de esquerda que criticavam essas ideias. E aí, vou recomendar para vocês ver a playlist que nós temos aqui sobre idealismo alemão, onde você vai encontrar a obra do Hegel explicada em vários e vários vídeos. O Max Stirner há de propor uma filosofia centrada totalmente no indivíduo, em mim, sabe? Em você, no nosso eu, tá? Aliás, quando ele usa a expressão o único sou eu.
sua propriedade? A propriedade do meu único sou eu mesmo. E tudo que está à minha volta. Tá? Então, ele apresenta também uma crítica radical, tá, a todas as ideologias da sua época coletivistas, socialismo, comunismo, essas coisas. Uma crítica arrasadora, já que, veja, ele não defende o coletivismo, ele defende o oposto, o individualismo, o eu. O único é o eu proprietário, proprietário de si mesmo. Tá? É o sujeito, tá, cuja individualidade é irredutível, irrepetível, única e proprietária de si mesmo e do seu próprio mundo. Tá? Só existe, gente, só existe o indivíduo real e, portanto, egoísta, porque está tudo voltado para ele próprio. Tá? Ou seja, para mim, ou seja, para você. Existem vários únicos reais. Eu sou um único, você é outro único. Tá? Ideias abstratas, tá, carecem totalmente de realidade. E que ideias abstratas são essas? Por exemplo, peguemos o socialismo, peguemos o comunismo, falar em classes sociais em proletariado, tá? Ou então falando o Estado, nas massas, seja as massas proletárias ou outra qualquer, a humanidade. Um filósofo francês, mais ou menos pela mesma época, Auguste Comte, até de criar uma religião, a religião da humanidade, vamos cultuar a humanidade. Pustana, isso são só ideias abstratas, não existem na realidade, humanidade não existe na realidade, proletariado não existe na realidade, o que existe é eu, tá? O eu é o único que existe. O eu real, concreto. Então ele defende um individualismo, mas muito radical. E há de se opor a qualquer forma de coletivismo. Seja este político, religioso, social, não importa. É coletivismo, ele é contra. Tá? Por quê? Ele há de defender o único. Tá? Esse único que é o eu proprietário. Tá? Proprietário, como eu falei, de si mesmo e de tudo à sua volta. Tá? É o indivíduo absoluto, tá? Não limitado por qualquer rótulo que seja. Não tem como limitar este eu. E que rótulos são esses que você pode dar? Homem, mulher. Tá? Não, eu não sou um homem. Antes de eu ser um homem, eu sou eu mesmo. Tá? Não, fulano não é uma mulher. Antes dela ser uma mulher, antes dela ser um ser humano, antes de fazer parte da humanidade, ela é mesmo. Tá? Cidadão é outro rótulo. Proletariado não passa de um rótulo. Cristão também é outro rótulo. Tá? São identidades coletivas que não se aplicam à unicidade do indivíduo. Porque você não é um coletivo, você é um só. Tá? As categorias abstratas, todas elas, não passam de ilusões que servem para aprisionar o indivíduo. São as barras da sua prisão, gente. A cadeia na qual você está preso. E aí você tem, dentre essas categorias abstratas, a moral, o dever e a essência humana. Não, tem a essência humana. Eu falei, isso é tudo ilusão, gente. Tá? O único, que é o único real, tá? Esse é o único proprietário, o único, ele liberta o indivíduo dessas categorias e desses conceitos. O único, quando a gente fala em único, a gente fala em viver em função de si mesmo e não de outros. Então pega aquela palavra que o Auguste Comte criou, altruísmo, tá? E joga na lata do lixo. Não é viver para o outro, não, é viver para si próprio. Tá? É ser soberano e autossuficiente. As ideologias políticas, elas são formas de dominação. E que ideologias políticas são essas? Olha, o capitalismo é uma delas. Como também o comunismo, o socialismo, o liberalismo. Todas as ideologias políticas são formas de dominação. Tá? Qualquer ideologia que tente impor ao indivíduo, tá? Seja
uma imposição religiosa ou política, conservadora ou progressista, não importa. Só servem como tentativa de substituir uma autoridade por outra. Eu não estou eliminando a autoridade, estou substituindo-a. Não deixa de ser uma forma de dominação por outra forma de dominação. Sai a religião cristã, porque era a primeira forma de dominação, religião cristã, tá? Mas ela sai. E entra em seu lugar a humanidade, a sociedade, o proletariado. Gente, só mudou o Senhor, só mudou a quem você vai prestar obediência. Mais nada, você continua preso. Tá? A liberdade que tais sistemas políticos e ideológicos prometem não é verdadeira, pois envolve a subordinação do indivíduo ao bem coletivo. Para ter liberdade, uma liberdade verdadeira mesmo, é preciso afirmar o eu, tá? Sobre qualquer outra coisa. É o único, o eu proprietário. Quanto à tese do comunismo e do socialismo de retirar completamente a propriedade privada do indivíduo e dá-la em seu lugar para o Estado. Agora o Estado é que é o proprietário, tá? Entende o Max Stirner que se uma entidade abstrata, como no caso o Estado, ou a sociedade, tá, possui todas as propriedades, na verdade, nenhum indivíduo real possui alguma coisa. Porque quem é real é o indivíduo. É você, sou eu. Se o Estado é dono de tudo, então eu sou dono de nada. A propriedade não é um direito inalienável garantido por leis, como querem certas teses capitalistas e liberais. Não. Só é proprietário aquele que tem como defender e fazer uso de sua propriedade. Se você é incapaz de defender a sua propriedade, você não tem direito algum a essa propriedade. E tem que fazer uso dela. O Estado atua para suprimir, veja bem, suprimir, erradicar, eliminar o indivíduo, impondo um sistema de controle, mantendo as pessoas submissas por meio de leis e por meio de normas, que devem ser rigorosamente obedecidas. Se opõe a qualquer forma de autoridade. O Max Stirner não concorda com a imposição de autoridade. Ele vai se bater de frente com as formas de imposição de autoridade, com o autoritarismo. Ele combate, tá, o anti-individualismo presente na sociedade na qual nós vivemos. Ou melhor dizendo, na sociedade em que ele vivia na primeira metade do século XIX. Mas esse anti-individualismo continua presente hoje. É um total autoritarismo que está presente na nossa sociedade. Segundo o pensamento do Max Stirner, as pessoas são movidas por interesses e desejos totalmente egoístas. Stirner entende que cada pessoa é única, singular e egoísta. E ele vê esse egoísta como uma coisa positiva, não é negativa. Ele há de valorizar o egoísmo, tá? Ou seja, você se centrar em si próprio. O único se interessa por tudo que possa vir a ser sua propriedade, a começar por si próprio. O único pode se juntar a outros, sim. Tá? Há egoísmo, mas ele pode se juntar a outras pessoas também egoístas, tá? Visando atingir os seus objetivos. Veja, uma união de pessoas egoístas, cada qual quer atingir seus próprios objetivos. Mas essa união de egoístas é uma associação livre, tá? Porque cada um quer atingir seus objetivos individuais, mas vão se unir com total liberdade. Não ocorre por dever ou qualquer obrigação que seja, ou por qualquer princípio moral. Não. Essa união livre de egoístas, para atingir seus próprios interesses individuais, tá, ocorre, tá, na medida em que eles se unem
para atingir um interesse mútuo, tá? Há um interesse comum ali presente. Mas mantém a sua independência constante. Eles continuam a agir em benefício próprio de cada um ali, dentro dessa associação. E não sacrificam os seus interesses particulares em prol dos interesses coletivos. Não. É uma união provisória na medida em que essa união há de beneficiar cada um desses egoístas a atingir os seus próprios interesses. E, segundo o pensamento do Max Stirner, não há a menor necessidade da existência do Estado, ou da religião, ou das religiões, se você preferir, ou mesmo das leis. Não, fora tudo isso. O indivíduo há de ganhar predominância sobre o coletivo. Ele é radicalmente individualista e totalmente contra qualquer tipo de coletivismo. Mesmo ações aparentemente altruístas são, na verdade, motivadas por interesses vinculados à realização pessoal. Em primeiro lugar, é a minha realização pessoal. Mas você coloca a sua vida em risco, salvando uma pessoa que está no prédio em chamas. Ou você vai lutar pela pátria numa guerra. Sim, mas há interesses pessoais seus ali nessas motivações que o levam a colocar a sua vida em risco. Há outras coisas que devem ser levadas em consideração além da sua vida, que são as suas motivações internas subjetivas. Mas são motivações egoístas. O único é o fundamento de toda relação possível. Entenda por esse único sempre o eu, meu eu, seu eu. Tá? O único não é uma ideia abstrata, em hipótese alguma, porque eu sou concreto. Tá? O único é uma entidade real. O único sou eu, é você. Tá? Cada pessoa é um único, existem vários únicos. O que não existe é a humanidade é uma ideia abstrata. O Max Stirner, ele há de buscar a libertação do eu perante aqueles que tentam subjugar, dominar, limitar este eu. Ele destaca o indivíduo, tá? E rejeita qualquer forma de autoridade externa a este mesmo indivíduo. A obra de Stirner traz profundas reflexões sobre o verdadeiro sentido e significado da individualidade e da liberdade, minha gente, liberdade. E a tudo que se oponha tanto à individualidade, tanto à liberdade. Seu livro, tá, maior, este aqui, tá? Seu livro maior teve grande sucesso, mas mesmo assim ele continuou durante toda a sua vida com dificuldades financeiras. E com dívidas, ele tinha vários credores, tá? Só melhorou realmente no finalzinho da sua vida, nos últimos anos, quando vem a falecer a sua mãe. E aí ele recebe uma herança por parte da mãe, que deu para quitar as dívidas que ele tinha. Ele morreu no esquecimento. Havia poucas pessoas conhecidas ali no funeral do Max Stirner. No início do século XX, no entanto, ele foi redescoberto. Primeiro por anarquistas, tá? E mais tarde por existencialistas. Os anarquistas, que são contra o Estado, viram nas ideias do Stirner alguém que defendia visões muito semelhantes a que esses próprios tinham, que é a eliminação do Estado. Já os existencialistas, mais tarde, a partir da segunda metade do século XX, os existencialistas eles vão ver no Stirner aquele que vai focar realmente no eu, no eu que é o único que existe. Então o Max Stirner ele há de ser resgatado por esses dois grandes movimentos do século XX. Primeiro os anarquistas, depois os existencialistas. Agora, no início do século XX, ocorreram tentativas de ver paralelos entre a sua obra, a obra do Max Stirner,
e em particular a ideia do único, com a ideia do além do homem, que alguns erroneamente chamam de super-homem, do Nietzsche, tá? Então, o único do Stirner e o além do homem do Nietzsche teriam vários paralelos em comum. Tanto que esta obra que eu citei, O Único e Sua Propriedade, no início do século XX era estudada conjuntamente com a obra do Nietzsche. Você estudava as duas em paralelo. E se entendia naquela época que a leitura de O Único e Sua Propriedade favorecia o entendimento melhor da obra do Nietzsche. Olha, o Max Stirner, ele há de apresentar uma visão radicalmente individualista. Uma crítica ao Estado, uma crítica à sociedade, uma crítica às ideologias coletivistas. Trata-se de um pensamento realmente subversivo. Ele busca a autonomia do indivíduo. É contrário à conformidade e submissão aos valores já estabelecidos nessa sociedade. Ele busca o desenvolvimento da independência e do pensamento crítico do indivíduo. Tá? Aqui em Max Stirner, nós temos uma crítica a qualquer sistema ideológico que limite a liberdade do indivíduo. Ele há de valorizar muito a individualidade e a liberdade. E vai criticar tudo aquilo que se opõe a isto. Tá? Ele busca alcançar um indivíduo livre de rótulos e também de ideologias, sejam elas quais forem. Ele busca a emancipação do indivíduo de qualquer sistema de poder, autoridade ou mesmo moralidade. Gente, o Max Stirner, ele é muito lúcido e muito atual à nossa sociedade hoje do século XXI. E com relação ao que se fazia no início do século XX, ou seja, estudar o Stirner a par com Nietzsche, eu recomendo que você faça hoje no século XXI. É interessante. Se você pretende estudar o Nietzsche, leia primeiro o Max Stirner, O Único e Sua Propriedade, pelo menos esse livro. Há vários outros que eu listo os principais de um texto que eu deixei no nosso blog. Como você sabe, cada vídeo que eu faço eu escrevo um texto e publico na véspera nos nossos blogs. De forma que você tenha um material escrito com um resumo daquilo que eu estou falando aqui para vocês, para facilitar os estudos. E nesses textos eu costumo colocar uma bibliografia das principais obras de referência do autor aqui tratado. Gente, fale aí sobre O Único e Sua Propriedade. Fale um pouco sobre Max Stirner. Deixe o seu comentário aqui no vídeo. Tá? Fale da liberdade, da individualidade em oposição às ideologias, aos rótulos, ao coletivismo. Vou querer ler a sua opinião. Se expresse, tá bom? Olha, muito obrigado pela presença até aqui. Valeu, valeu mesmo. Até mais.